recapitular para depois tu ver na gravação. Tem que mostrar que esse limite não existe, provar que não existe é fácil. A gente vai testar os caminhos. Vamos testar o caminho de uma reta que passa ali. Substituímos o y, sobrou só isso. Daí a gente lembra que isso é o formato do limite notável. Daí esse é o problema, né, cara? Tem que lembrar. Daí eu lembrei. Daí beleza, a gente olhou o limite notável, viu que dá 1, agora tem que tentar rearranjar o nosso limite para ficar igual ao limite notável. Então eu coloquei todo mundo dentro de um quadrado e depois joguei o limite para dentro. Esse cara é o limite notável. Pronto. Agora tem que testar outro caminho e ver que não vai dar a mesma resposta. Né? Já que ele está pedindo para provar que não existe, né? Então vamos testar um outro caminho aí. A gente pode testar, por exemplo, o caminho das parábolas. Por exemplo, vamos dizer que o y é... Não sei se isso vai resolver, tá? É sempre... Tem que ir testando e testando até a hora que tu prova que não é igual. Eu acho que isso vai provar já, mas não tenho certeza. Então vamos substituir aqui. Estendendo a zero. Vai ficar x a quarta. Pera. É isso aí. Vai ficar x a quarta. Que louco, já vai cortar tudo lá embaixo. Seno de x ao quadrado. X a quarta mais x a quarta. E aí? Será que você consegue resolver isso aqui para nós? Dá uma simplificada nesse monte de x a quarta aí e me diz qual que é o limite. Tem que cortar o x a quarta? Dá para cortar, né? Tem que cortar do jeito certo aí. Tem que dividir por x a quarta em cima e embaixo. Exato. Certo. E aí, chegou em quê? Vai ficar seno de x ao quadrado. Só isso. E aí não tem mais indeterminação, né? Porque vai dar zero. É. Então, vou resumir tudo aqui como zero, e daí você verifica que aqui deu zero, lá em cima deu 1,5. Diferente. Então, se é diferente, a gente argumenta da seguinte forma. Como por caminhos diferentes tivemos limites diferentes, significa que a função não tem limite, ou seja, o limite não existe. Muito provavelmente porque vai ter alguma indeterminação, alguma singularidade no zero. Vai ser tipo, sei lá, um buracão, assim. Sabe, porque coisa é 3 dimensões, é mais complicado desenhar, né? Vai ficar tipo um buracão, assim, ó. Bem no zero. É o que normalmente acontece nesses casos aí. Bem, mais um, né? Só para fortalecer. Sim. Esse que tu já tinha feito isso. Ou fizeram na sala. A gente fez alguns desse tipo. Ah, tá. Vamos provar que outro não existe aqui, ó. Pela mesma lógica. Quero que tu comece dessa vez, tá? Pra eu ver se tu pegou a ideia. Eu vou te mandar o que a gente fez. Você sabe o que tem que fazer, tem que testar dois caminhos. Eu sempre recomendo testar o y igual a x e o y igual a x quadrado. Você só substitui o y por x e depois por x quadrado, ver se as respostas são diferentes. Quer que eu faça esse, depois eu falo o que eu fiz para corrigir? Eu quero que você faça, mas eu quero que você me mande uma foto como se você estivesse fazendo para a prova, entendeu? Daí eu posso avaliar como é que tu tá escrevendo e te dar umas dicas para teu professor gostar mais. Você quer que eu faça, daí eu te mando uma foto do que eu fiz? Exatamente. Certo.
Olha, eu consegui fazer que y é igual a 1 e vai dar zero isso aí. Você chamou y de 1. Isso. O professor gosta de fazer esses caminhos que y é número, então. Bem, eu não gosto muito, eu prefiro aqueles dois que eu te falei. Y igual a x e y igual a x quadrado, tá? Até Certo. porque o y igual a 1 não passa nesse ponto, então tu nem pode fazer isso, beleza? Não pode? Nesse caso, não. Porque o limite está passando pelo ponto 0, 0. Bem, y igual a 1, y igual a 1 não passa por esse ponto. Não pode, tá bom? Tu poderia dizer y igual a 0. Isso pode. O problema é que não vai ser muito legal se tu colocar y igual a 0, né? Na conta não vai ficar muito simpática. Então eu recomendaria aquilo que eu falei, tá? Fala que y é igual a x. Quando eu substituir y por x, no final das contas, vai dar 1 sobre x quadrado, que não pode, divisão por zero ainda. Bem, isso não é um problema, né? Só tu sair da indeterminação. Como é que ficou ali? Ficou como Não a tua sei o função? quê? Como que ficou a tua função? Como que ficou o teu limite? X tendendo ao quê? X o Ah, quê? Como é que ficou aqui? x. X a quarta sobre x a sexta mais x ao quadrado, certo? Isso. Isso. Então agora tem que simplificar. Tem que deixar em evidência as coisas aí, cortar, lembra? Sempre tem que cortar coisa quando vai resolver limite. Dá pra cortar os. Dá pra cortar coisa aí, eu não posso dizer o quê, né? Dá pra cortar. Você divide por x quadrado em cima e embaixo? Dividir por x quadrado é bom. Então dá pra ficar x ao quadrado aqui. Aqui vai ficar x a quarta mais 1, certo? E agora não tem mais indeterminação, porque não vai mais dar 0 sobre 0. Me diz aí qual que é a resposta e vamos para outro caminho. É zero. Resposta é 0, exatamente. Muito bem. 0 não é indeterminação, 0 é 0. Agora tu tens que jogar outro caminho. Daí eu recomendaria fortemente que tu jogasse y igual a x quadrado.
Vai dar zero também. Acho que não, hein? Não? Acho que você errou alguma coisa aí. Manda uma foto da tua conta, hein? Vamos ver. X à quinta. X ao quadrado. Ah. É verdade, você tá certo, dá zero. Eu que fiz uma escolha mal para você, então eu vou me redimir fazendo essa conta. De fato, pro caminho que tu escolheu, dá zero. Mas tem um caminho aqui que vai mostrar que não dá zero. Tá bom? Caminho? E como é que eu vou saber qual que vai dar zero ou não? Pois Tem que é, fazer, é uma eu tenho que questão. fazer uns 10 na hora da prova? Não, é uma questão de tu induzir a coisa. Vamos induzir. Por exemplo, vamos induzir que dê para cortar tudo aqui embaixo. A gente pode fazer isso, a gente substitui o y por xa terceira. Que olha só o que vai acontecer se eu dizer que que o y é x a terceira. Aqui vai ficar x a terceira vezes x a terceiro, que é x a sexta, né? Pela regra da potência. E aqui embaixo vai ficar x a sexta, mais olha só, x ao cubo ao quadrado, que também vai ser 6. Então vai ficar x a sexta mais x a sexta, certo? Certo. Pronto. Vai E dar meio, né? aqui vai dar meio, exatamente. Então é sacanagem mesmo, cara. Mas é a chance que tu tem de não precisar fazer aquela conta desgraçada lá, longa. Eu vou te mostrar agora. Beleza? Porque tudo bem, eu não sei, o professor talvez dê meio ponto, né? Pode dar meio ponto, mas tu não fizer a prova que eu vou te mostrar agora, mas para tirar a questão toda tem que fazer o que eu vou te mostrar agora. Vou mostrar aqui. Ó, a gente parou aqui, né? Segue a probabilidade de que o limite seja igual a zero, porque tu testou uns caminhos lá e viu que deu zero, beleza? Agora, como é que a gente vai fazer a prova da parada aqui? Vamos lá. A gente tem que fazer isso. Isso aqui é a definição de limite, tá bom? É a mesma do cálculo 1. Que se você tiver um epsilon maior que zero, se o limite existe, vai existir um delta maior que zero, tal que é a função menos 1, menos epsilon zero. Ó, a gente tem duas opções para os próximos minutos de aula aí. Eu te mostro isso ou a gente pode treinar a derivada. O que você acha? Você Eu prefere treinar a queria derivada? abrir a aula de limite para ver se ele passou essa parte ou se não vai cair. Se ele está querendo que tu prove que existe, tem que fazer isso, velho. Tem jeito. Eu não lembro dele ter dado isso em aula. Então ele não explicou direito, mas beleza, se não vai cair, dane-se. Né? Então vamos ver a derivada mesmo. Tomara que não caia. Vamos lá para a parte de derivada da tua ficha, então. Aqui. Ah, mas nisso que tu me mandou não tem derivada, tá? Ah, não, vou ter que mudar de derivada. Ó, limites, ele substitui os x e o y por uma letra, e aí depois ele calcula o limite. Era o que a gente estava fazendo. Só que esse não é o jeito certo, tá? Mas se ele tá fazendo assim, tudo bem.
Porque o jeito Ele certo é meio substitui difícil. tipo x quadrado mais y quadrado por t. Aí depois ele vê que dá para chegar num valor. Não, mas isso aí não funciona sempre. Não tem jeito, Ele, velho. O jeito difícil. eu vou te mandar o slide. Não, pera, não deu errado. Ó, tá no slide 18. PPTX? Não, mas isso aí não dá pra fazer sempre, velho. Só consegue substituir por T dessa forma aqui quando tu tiver x quadrado mais y ao quadrado. Não tem como. Não é assim que faz, tá? É que teu professor não quis ensinar do jeito certo. Tudo bem, não tem problema. Deixa eu dar uma olhada nos slides. Porque eu não lembro dele ter ensinado esse outro jeito. Bom, porque daí não vai cair. Tu pode continuar fazendo do jeito que a gente estava fazendo. Daí se por exemplo, por dois caminhos tu vê que dá a mesma resposta, pronto. Daí tu diz que aquele é o limite. Então, não tem no slide isso daí. Tudo bem. Então, tu faz daquele jeito. Se por dois caminhos der a mesma resposta, aquele é o limite, tá bom? Agora, manda a listinha de derivadas aí. Aqui. Mandei. Ah, chegou. Legal, isso aqui é legal. Pera, já volto. Eu vou pegar minha folhinha que tá na sala. Pronto. Certo. Vamos lá. A figura ao lado exibe algumas circunferências concêntricas, cada uma delas apresentando um nível fxy. Qual é o sinal da derivada em menos 1, 1? Tá pedindo só o sinal em menos 1, 1. Da derivada em x. Muito bem. Bem, cadê o menos 1, 1, né? Menos 1, 1 é um ponto desse lado. Esse ponto aqui. Opa. Menos 1. Ele está pedindo para tu avaliar qual é o sinal aí, né? Tens que ver que isso é, de novo, né? Um objeto 3D. Certo? É um objeto 3D. E esse objeto 3D, então, pode ser, que nem eu estava te explicando na aula passada, um paraboloide. Né? Porque a cada
a cada curva de nível que tu está tendo, ele está diminuindo. Então ele está subindo e está diminuindo. Certo? Porque se o 5 é menor que o menos 1, que o 0, significa que enquanto ele sobe, ele está diminuindo. Então a figura vai ser um negócio assim, ó. Paraboloide, de novo, o professor gosta de paraboloide. Decore isso aí, hein? Vai cair na prova. Tá aí, ó. Esse bicho aí. Então significa que no 5 ele vai ter uma curva de nível que é uma circunferência. Qual é a cor ali do 5? É verde. Não. É azul, azul. E no 0 ele vai ter uma verde maior. Que é o que a gente tem aqui, ó. Beleza? Beleza. Então a gente tem um paraboloide desse jeito aí. Agora, como é que a gente vai avaliar o sinal da derivada? O sinal da derivada tem a ver com ser crescente ou decrescente a função naquele ponto, ou naquela curva de nível. Qual é a tendência dela? Né? A tendência dela nesse ponto aqui é que ela está em x, né? Tem que pensar isso, né? Aqui com a derivada. Bem, vai dar negativa, né? A tendência aqui é diminuir. O Como sinal você aqui é sabe que vai dar negativo. negativo? Eu sei porque está diminuindo. Ao passo que tu sobe... a questão é o seguinte, ao passo que tu aumenta o z, a área está diminuindo. O raio aqui está diminuindo. Percebe isso? Quanto mais alto o z, menor o raio. Então significa que essa é uma função decrescente. Dá para ver pelo gráfico bem claramente que ela é decrescente. Né? Então as derivadas são sempre derivadas negativas. Porque derivadas negativas indicam decrescência. Certo. Então dá para argumentar dessa forma. Vamos lá. As curvas de nível indicam um paraboloide virado para baixo, ou seja, sempre decrescente. Sendo assim, ponto que temos, como em qualquer outro, né? Esse é o ponto. Peraí, eu tô falando a verdade aqui? Claro que é isso. Ela é decrescente. A menos que eu esteja pensando alguma coisa errada aqui, mas acho que não. Eu estou derivando o z, né? O z está diminuindo. Ao passo que eu aumento o x, o z diminui. Ao passo que eu aumento o x, o z diminui. Então é isso. Agora, vai ter situações diferentes, né? Que ele está estimando o valor aqui. Então, eu só vou escrever aqui negativo. Os dois são negativos aqui. Ambos negativos. Ambos negativos. Agora aqui na C ele já está pedindo outra coisa. Qual que é o valor das derivadas? Tem duas questões iguais? Sim, as duas respostas são iguais, porque as duas respostas têm o mesmo princípio. Afinal de contas é uma circunferência, né? Esse aqui, não sei se tu tá ligado, mas é o plano XY. X, Y, e aqui em cima é o Z. Então a gente percebe que ao passo que vai variando x e y, o z sempre diminui. Estime o valor disso aí. Bem, aqui você tem duas possibilidades. Você pode já achar qual é a função. Só que eu não acho que tu vai conseguir fazer isso na prova, que é meio complicado, né? Você sabia que isso era um paraboloide quando começou o problema? Não, eu perguntei para um amigo e ele me falou que era. Pois é. Daí esse que é o problema. Porque tu precisa saber qual é a função na hora, né? Agora, para estimar o valor, não é tão necessário assim. Para estimar o valor, tem aquelas fórmulas de aproximação linear. É Lá do isso. cálculo 1, por sinal, ainda por Se cai cima. na prova Aproximação linear vai cair na prova? para achar o valor. A fórmula é essa aqui, ó. Eu não sei fazer, não. Segredo. Deixa eu te mostrar aqui. Aqui. A forma do cálculo 1 é essa. O problema é que ele quer aproximação da derivada. Ele
aqui, aproximação da derivada. Como é que a gente faz isso na derivada? Isso está na apostila de cálculo também. Deixa eu pegar lá na apostila de cálculo, tá? Não lembro de cabeça. Se eu for falar, eu vou falar merda. Deixa eu pegar. Vou abrir aqui. Você pode usar até como fonte de informação, se liga. Cadê? É pra estar aqui. Mas é aqui, derivadas parciais, eu acho. Taxa de variação, acho que é. Era isso? Acho que é isso aqui, ó. Só que para isso precisa do valor das derivadas no ponto. Ele quer justamente o valor das derivadas no ponto. Pô, velho, tu não tem aí a fórmula disso, não? O colega teu fez, que eu não tô lembrando aqui de cabeça. Ele só fez um exercício, eu acabei. Tava no final da aula, eu não tenho. Tem essa fórmula? Putz. Eu acho que com isso é suficiente. Porque a gente tem o valor da função no ponto. Esse que é a situação aqui. Acho que com isso vai ser suficiente. Vamos lá. Porque a gente tem o valor da função no ponto. Muito bem. Se a gente olhar para a nossa função, ponto 0, 1, x igual a 0, y igual a 1, qual que é o valor da função no ponto x igual a 0, y igual a 1? É esse valor aqui, ó, x igual a 0, y igual a 1, é 1. Porque o círculo amarelo, o f é 1. Então a gente tem aqui o f de 0, 1 é igual a 1. Vou Deixa eu olhar escrever na aqui. resposta para ver se é isso mesmo. Calma, ainda não é a resposta. Só o começo. O valor da função ponto 0,1 é 1. Isso se nota no círculo amarelo. Beleza. Agora a gente tem que fazer o resto da conta aqui. Que é pegar essa derivada e isolar ela. Então a gente tem que passar esse cara lá para o outro lado. É o f, é o x, ponto que a gente está interessado, que é o ponto 0 e 1, vai ser igual a função, ou melhor dizendo, delta função aqui, né, dá para dizer assim, dividido pelo delta x. É como se fosse a derivada, delta f por delta x. Só que tem que ser na função num ponto onde a gente conhece o valor também. Mas eu sei qual é o valor ali. Então eu posso colocar um de uma vez mesmo? E a variação do x é o quê? Ah, velho, tá foda esse problema. Se fosse para dizer o valor exato, eu saberia. Mas estimar não dá. Estimar não sei, velho. Porque eu sei qual é a função desse cara aqui. Essa aqui é z igual a menos x quadrado, menos y ao quadrado, mais algum número aqui. Sei lá, o 10, por exemplo. Aí, não precisa do 10, isso aqui não importa muito. O que importa são esses dois aqui. Aí com isso aqui tu tira de letra qualquer coisa que tu queira. Mas estimar, ele tá querendo alguma teoria que eu não sei do que ele tá falando aqui. Ele não chegou a fazer a C, então. Não, isso daí não é exercício de aula. Os caminhos era esse. Teria que derivar. Só se ele tá supondo que é pra derivar isso aqui mesmo e a gente tá viajando. Eu acho que não chegaria a tanto. Se for, daí é mais fácil, né? Tipo, a gente pega isso aqui, deriva, joga o ponto. Deriva essa coisa aí e vê se é a resposta. Porque se for, é isso. E agora joga o ponto. Nosso ponto é 0. 0 para x, 1 para y. Vai dar 0. Resposta é 0?
A resposta da primeira C ali é zero? Ó, no del F, na resposta da B, tá dizendo que é negativo. E na resposta da A, tá dizendo que é positivo. Ah, é? É. Isso aí me pegou. Deixa isso aí pra lá pra não te confundir mais do que te ajudar. Porra, exercício. Entendendo o que ele quer dizer com esse exercício. Não é só derivar nesse exercício aqui. Por exemplo. Só derivar, ó, por exemplo. Determine. Porra, aqui é mais que isso ainda. Aqui tem que integrar. Essa aí tem que fazer umas contaradas, mas eu sei fazer. Saberia começar essa? Não. Essa aí tem que integrar. Só que é uma função que depende de duas variáveis, né? Então tu tem que tomar cuidado com a integral. A ideia aqui é o seguinte: a gente tem que integrar uma função e depois comparar com a derivada da outra. Bem, tu sabe a ideia da integral, né? É a função que quando é o contrário da derivada, resumidamente. Então, se a gente quer encontrar a função f, que é o que o problema está pedindo, f de xy, a gente pode integrar isso aqui. Vai integrar del f é o x. Lembra como integra? Lembro. As regrinhas de integrais lá são tranquilas, né? Então a integral aqui, eu acho que tu concorda comigo que nesse primeiro termo vai ficar x ao cubo, y ao quadrado, né? A quarta, desculpa. Menos 2yx. E aqui vai ficar xy. X sobre y. Por quê? A integral de 1 é x. Você pode estar pensando mais o y. O y é constante. Se a gente está integrando só Sim. em x, tudo que é y é constante, beleza? Vai fazer Sim. parte da conta. Então aqui só x, aqui também, né? Só apareceu o x, tá vendo? Mas tem um problema. A gente integrou uma Não seria função que x a depende terça sobre 3? quê? Não é x a terça sobre 3? Sim, só que esse cortou com esse 3 aqui, né? Ah, certo. Isso. Bem, tudo bem, eu integrei. Só que como a nossa função depende de y também, e a resposta de qualquer integral sempre tem uma constante, a constante que vai sair aqui depende de y. Ok? Então, a constante que Por que surge dessa depende de integral y? depende de y. Oi? Por quê? A nossa função também depende de y. E a integral foi só em x. Então, a constante que nasce dessa integral tem que depender de y. Agora a gente vai encontrar qual é essa constante. Perceba que a função está quase feita, só falta a constante. Então, a hora que eu derivasse essa função em y, é para dar exatamente isso aqui. Porque o que é isso aqui? É derivada em y, certo? Então, a ideia é a gente derivar essa coisa aqui em y agora. E aí? Qual que é a derivada desse primeiro terminho aqui? 3x quadrado, Não, é derivada em y, né? 4y ao cubo. Vezes x ao cubo, né? Porque isso aqui vale como se fosse uma constante. Quando a gente deriva em y, o x vira constante. Essa é a regra da derivada parcial, lembra? Sim. Isso. E essa aqui vai ficar como? Menos 2x. 2x, isso mesmo. Aqui vai ficar. Aqui é a regra do quociente, né? Então tem que tomar um cuidado. Vai ficar menos x sobre y ao quadrado. E aqui vai ficar Mas por que dg, x sobre y? regra do Por que x? quociente. Como é que é? Regra do quociente vai uma aula inteira, quer mesmo? Pode fazer outra. Mas se tu não lembra, eu te mando as regras de derivada. Já te mandei, na verdade, né? Estão todas naquela apostila lá. Certo. Basicamente, é a derivada do de cima vezes o de baixo normal, mais a derivada do de baixo vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado. As regras de derivada que tu tem que decorar são essas que eu tô colando ali no teu WhatsApp, ó. A regra do quociente é a terceira.
Derivado de cima vezes o de baixo normal, menos o derivado de baixo vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado. Depois de tudo isso, a resposta fica isso aqui. Agora, veja, essa constante aqui, ela é constante entre aspas, porque ela depende de y. Então, quando a gente deriva, vira dg dy, ou seja, vira uma função de y derivada. Ok? Eu só derivei essa parada. E ficou isso aqui. Só que eu já tenho isso aqui, porque o enunciado me deu. Então, eu vou poder fazer a comparação. O enunciado me deu isso aqui, ó. Agora, olha só. Olha como as suas derivadas são todas certinhas. Tá vendo como a maioria das coisas é igual? Esse é igual a esse. Esse é igual a esse. Esse aqui é igual a esse. Praticamente tudo igual, certo? Certo. Então, como tá todo mundo igual, ó, o dg dy sobra quem para ele ser igual? Zero. Obrigatoriamente, o dg dy tem que ser igual a zero, então. Por comparação, sacou? Então, se o dg dy é igual a zero, o g é igual a uma constante. Uma constante numérica, um número. Um número qualquer. Pronto, acabou a conta. Agora a gente pega a resposta aqui. Coloca essa constante numérica. Um número, pode ser um 2, um 3, sei lá. No lugar da constante, pronto. Mas o problema é saber quem é essa constante. Por isso que ele deu esse ponto aqui, ó. Então, pega esse ponto e joga na função. Quando x é 0 e y é 1, a função dá 0. Então vamos colocar 0 no x, 1 no y. Então zerou todo mundo, né? Esse cara zerou, esse cara zerou, esse cara zerou. Então c é igual a 0. Pronto. Agora a gente tem a resposta final. É essa parada aqui sem o c. Nossa, complicado esse exercício, né? Tem que fazer o passo a passo mesmo. Mas ó, vamos fazer uma revisão que vai pegar. Se liga. Ele quer saber uma função que tem essas informações aqui. A gente sabe que para encontrar uma função, a gente tem que integrar a derivada, certo? Certo. A derivada é o contrário da integral. Então a gente integra para achar a função que gerou isso, em x, né? Então por isso que eu integrei em x. Daí quando eu integrei em x essa parada aqui, tu me ajudou, deu isso. Beleza. Só que aquela função não depende só de x, depende de y também. Então quando eu integro, sobra uma constante que depende de y. Agora, como é que eu faço para encontrar essa constante? Vou usar de novo as informações do enunciado. Ele me deu a função derivada em y. Então, como eu já encontrei a função, a menos dessa constante, eu vou derivar ela em y, para poder comparar com esse cara aqui de cima. A hora que eu derivo, ficou assim. Eu vou comparar com o cara lá de cima, que está aqui. Quando eu faço essa comparação, eu vejo que todos os termos são iguais, menos o dg dy. Então, obrigatoriamente, o dg dy é igual a zero, por comparação, já que a gente está falando da mesma coisa. E a gente sabe que a integral aqui tem que ser constante, né? A integral de zero é constante. Então, constante. Só que a gente quer saber o valor dessa constante. Determinar a função. Qual é a função? Essa é a função. Só que ainda tem que achar a constante. A gente pega o valor que ela deu e joga na função, enquanto que a constante é zero. Então essa aqui fica a resposta final. Essa é a função que o problema está pedindo. Se tu tem dúvida sobre isso, é só tu derivar em x. Se tu derivar em x isso aqui, derivar parcialmente em x, tu vai ver que vai dar isso. E se tu derivar em y, tu vai ver que vai dar isso. Beleza? Beleza. Show de bola. Então tá bom, meu velho. Debulhar aí, tenho certeza que se tu refizer as contas vai dar tudo certo, beleza? Quando tá a prova mesmo? Segunda? Sexta-feira. Ah, tem tempo pra caramba ainda. Só treina mais essas paradinhas de derivadas integrais aí, parciais, né? Sim. Pra revisar também ali limitinho, né? O professor vai cobrar bastante limite. Torce pra ele não cobrar daquele jeito especial lá, né? O jeito é o outro mesmo, né? Que eu tava te explicando. Sempre troca pra y igual a x e y igual a x ao quadrado. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Falou, abraço! Um abraço.